Coloca, por favor, aí. Corrente humana, Estados Bálticos. Corrente humana, Estados Bálticos. Isso é incrível, cara. Olha que manifestação por volta desse período aí. E a União Soviética vai entrar do lado dos aliados muito tempo depois ou não? Então, aí nesse caso, na verdade, a União Soviética só entra... uma outra coisa interessante que você tocou aí. Olha que incrível. Por muito tempo, os comunistas ficaram... Olha isso aqui. Corrente humana ligando os 3 estados bálticos... Nossa. De cerca de 700 quilômetros e cerca de 1 milhão de pessoas de mãos dadas. Cara, essa mobilização. Se mobilizaram, que conectou os 3 estados bálticos nesse período, para se manifestar contra esse pacto Molotov-Ribbentrop, contra a dominação soviética nesse caso aí, porque o nazismo já tinha acabado. Mas as consequências do pacto nazi-soviético duraram muito tempo para a União Soviética, porque a União Soviética continuou durante muitos anos depois. Os estados bálticos, a Polônia, caiu tudo, né, para a União Soviética. Então essa manifestação aí é uma das mais incríveis, cara. Você vê crianças, mulheres, adultos, inclusive, velhos. Parte da Alemanha, né? Parte da Alemanha, exatamente. Então, nesse aspecto Olha que incrível isso. Muita gente diz assim, mas os britânicos queriam que os comunistas se fossem destruídos pelos nazistas, então estava jogando um contra o outro. Novamente, todo esse tipo de especulação é interessante a gente fazer. Isso pode ser feito dos dois lados, assim como os soviéticos também iam adorar se os nazistas estivessem se destruindo com os capitalistas. Mas isso é só especulação. O ponto é, quando a Alemanha invadiu a França e invadiu a Grã-Bretanha, a Inglaterra, não só a União Soviética teve a oportunidade de se aliar depois com a invasão, com a declaração de guerra dos britânicos contra a Polônia, né? Quando Hitler invadiu a Polônia, os britânicos declararam guerra. Contra a Alemanha. Declararam guerra. Então todo mundo entendeu ali que não havia conluio entre nazistas e comunistas, entre capitalistas e nazistas. Não havia conluio. Ficou claro, declarou guerra. Claro. Como que havia conluio? Então isso já ficaria claro. Stalin teve essa oportunidade, por exemplo, de... Opa, peraí. Então deixa eu me aliar, deixa eu declarar guerra contra a Alemanha aqui também. Porque eles já declararam guerra lá, automaticamente a gente vai se aliar. E não fizeram. Não fizeram isso. Stalin não fez isso. Isso foi em 1940. Não, 1939, setembro de 39. Então passou 39, 40, a Alemanha invadiu a França, acabou com a França. França declarou guerra também, invadiu a Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha tomando um couro, e Stalin estava lá. Por que não declarou, então? Cara, eles fariam de tudo para ter a gente lá junto com eles. Vamos aproveitar esse momento, já que tem uma guerra acontecendo declarada lá, e vamos nos posicionar. Não se posicionou. Pelo contrário, tentou fazer parte do eixo. Então, todas essas evidências, Vilela, deixam a gente... todos os regimes autoritários, totalitários e que têm uma ideologia como algo religioso, santo, é perigoso. E esse livro eu mostro isso, eu tento mostrar de maneira bem objetiva para a galera entender que, por mais que as democracias tenham seus problemas, elas podem ser criticadas, elas podem ser reformadas, né? Através de voto popular, através de manifestações, através de qualquer coisa é possível ser feita nessas democracias. No caso do comunismo, por exemplo, que o nazismo foi derrotado, felizmente, mas no caso do comunismo soviético não tinha alternativa, era matar ou morrer. Essa era o modus operandi soviético. O professor Robert Service, também que é um outro grande sovietólogo que eu cito aqui, eu até encerro o meu livro dessa forma. Ele diz assim, o marxismo-leninismo, ele não é a resposta para os problemas atuais. Porque a única coisa que a gente tem de marxismo-leninismo, efetivamente, é a história. Não há nada, do ponto de vista objetivo, de um regime que seja comunista. Vai para a China, tem gente que ainda tem coragem de defender que China é socialista ou comunista. Não. Tem mais bilionários na China do que em outras partes do planeta. Então, que tipo de... É o proletário que está no poder mesmo? O trabalhador que trabalha 16 horas na China? É ele que está no poder? Então, um bem-estar social é a explicação para esse comunismo? Então tem muita contradição na China que não se sustenta à base dessas evidências, mas não é nem esse o caso. O caso é,
O leninismo não é a resposta. A resposta, o que o leninismo trouxe, foi levar, nas palavras do professor Robert Service, 1/3 do mundo para o mais profundo poço. E é assim que eu encerro meu livro. Eu espero que a galera curta. Mas agora faltou a hora que a União Soviética se alia do outro lado. Ah, tá, então. Mas aí exatamente. Aí quando ela é invadida, na Operação Barbarossa, só isso. Eles entram em contato, Stalin, através de Molotov, entra em contato com as potências e eles são instantaneamente aceitos. Instantaneamente aceitos. Sem perguntar os antecedentes. Sim. Porque eles não sabiam. Não sabia. Se eles soubessem, olha... Iam ficar ressabiados. Olha, a gente não pode dizer que eles nunca se aliariam, porque eles, obviamente, como a gente falou Precisavam, antes... né? O nazismo era o pior dos males. Isso precisa ficar claro. Claro. Para as potências capitalistas, o nazismo era o pior dos males. Depois a gente lida a gente lida com a União Soviética. Então, eu acho que de um jeito ou de outro, os capitalistas, para acabar com a Alemanha... principalmente porque a França tinha sido invadida pelos nazistas. Então tinha aquela questão central ali também. Então eu acho que eles se aliariam sim, mas não há dúvida de que a vergonha... Professor Hiroaki Kuromiya, um grande especialista soviético também, japonês especialista na União Soviética, ele diz: esses pactos foi uma vergonha imperialista tão grande que a União Soviética fez questão de negar até a morte, até o fim dela. Inclusive, Molotov, esqueci desse detalhe também, Molotov em 1983... Numa das últimas entrevistas que ele deu a um jornalista russo chamado Felix Chuev, ele nega os pactos. Ah, é? Ele nega com todas as letras. Felix diz assim, já no período do Gorbachev, né? Mas Molotov, agora a gente pode dizer isso. Agora a gente pode confirmar, né? Já foi encontrada a versão alemã. O Ocidente, sabe, continua dizendo que realmente houve um pacto nazi-soviético, né? Então... por que não podemos confirmar ele? Não teve protocolo secreto nenhum. Tá a transcrição aqui no meu livro. Não só não teve, porque eu estive lá, pessoalmente. Então posso dizer com todas as letras, não teve protocolo secreto nenhum. Não, isso é uma mentira. Ele diz com essas palavras, isso é uma mentira imperialista para manchar a reputação da União Soviética. Ele morre. Poucos anos depois, a União Soviética cai, os documentos vêm à tona. Então você vê que mesmo Molotov... inclusive tem outro documento também. Isso bem antes da morte, por volta dos anos 50, logo depois da guerra, que a guerra acaba, o Ocidente revela, joga no ventilador esses documentos alemães. E aí o que Stalin faz? Stalin diz, ele edita por conta própria um panfleto chamado Falsificadores da História. Nesse panfleto ele desmente justamente isso. Não, esses documentos são falsos, eles não existem. É o imperialismo capitalista que quer manchar a União Soviética. O que a União Soviética estava fazendo era ganhar tempo e começa a vir com essas velhas ladainhas que existem até hoje. Então, é ainda mais vergonhoso você ver que um governo mentiu descaradamente durante tantos anos e que a verdade vem à tona. Felizmente, a verdade veio à tona. Não tem a menor possibilidade de serem falsos esses documentos da amizade. Nenhuma possibilidade. Esses documentos foram validados por especialistas e historiadores russos desde a queda da União Soviética. Simplesmente nenhuma possibilidade. Zero. É óbvio que apologistas dirão o contrário, né? Inclusive dentro da Rússia hoje em dia não tem essa versão, né? Então, não tem essa versão. O que tem dentro da Rússia hoje, ninguém nega os protocolos secretos. O que tem, novamente, a Rússia se fechou. A Rússia, como eu citei, o professor Stephen Kotkin, ela agora, alguns historiadores ligados ao governo russo estão começando a trazer alguns estudos questionando, tentando passar pano, usando português claro, passar pano para essa decisão de Stalin. Não, que Stalin estava sendo jogado contra Hitler pelas potências capitalistas e tal, e eles mostram alguns documentos, só que esses documentos não são entregues para serem validados por outros sovietólogos. Fica na Rússia. Entendi. Você imagina que vou pegar um experimento claro, imagina se esses bolsonaristas malucos aí conseguissem fazer um golpe de Estado aqui. De repente, temos um ditador aqui. Coloque-se um ditador. Simplesmente se reescreve a história, meu amigo. A história ela é reescrita. Pode-se dizer o que você quiser. Não, eu tenho um documento aqui que diz que a ditadura brasileira foi boa. A ditadura brasileira, na verdade, não teve nada disso que se fala.
Você monta a sua narrativa. Faz o que quiser. O que você quiser. Se você não permite que pessoas de fora que tenham acesso a esses documentos, você consegue construir a sua narrativa, mas, novamente, só vai fazer sentido para quem quer enxergar dessa forma. Quem não tem o mínimo de pudor acadêmico e de questionamento das fontes é que vai olhar cegamente para elas e vai aceitar tudo, principalmente quando elas não podem ser validadas. Porque uma coisa é fácil você mostrar uma foto. É o que eu sempre digo para a galera. Galera, cuidado com esse negócio de documento primário. O professor Stephen Whitcroft, que é um grande estatístico da União Soviética, ele diz... acessar a União Soviética, acessar os documentos primários tem que ser feito com responsabilidade, porque muitos desses documentos são falsos, cara. Eu vou citar um exemplo aqui também que eu acho que é muito interessante para a galera entender. Quando esse pacto foi oferecido pela Alemanha nazista e a Stalin mandou a contraproposta, né, as condições para fazer parte do eixo, foi um negócio tão vergonhoso que alguns anos depois, um tal de Tchadayev, que era um membro do Partido Comunista, por volta dos anos 50, 60, foi emitido um documento em que ele diz que ele estava presente nessa reunião em que Stalin discutiu com Molotov e Stalin disse nessa reunião que era tudo uma farsa, que é óbvio que a gente não vai aceitar, a gente mandou, mas a gente não vai aceitar nem se os nazistas aceitarem a gente vai concordar, a gente só está mandando para ganhar tempo. Então se você pega um documento desse e mostra para a galera, tá vendo aqui? É a prova definitiva de um membro do Partido Comunista que está dizendo que a União Soviética só estava ganhando tempo. Agora, sabe o que é interessante? Quem eu estou citando que traz esse questionamento, o professor Leg Kleveniuk. Ele diz que esse é um dos artifícios que foi mais usado ao longo desses anos pelos stalinistas, né? Ele diz assim, tá, como que esse Tchadayev estaria presente em uma reunião com Stalin e Molotov em Moscou no dia 14 de novembro, se em 14 de novembro Molotov estava em Berlim. Game over. Exato. Acabou. A menos que o comunista conseguisse parar o tempo, hoje um trem de Moscou até Berlim, o trem mais rápido, é 23 horas. Naquela época, era dias, meu amigo. Então... nem ferrando que eles iam estar junto nessa reunião. Né? Então é isso, por isso que eu falo, a galera precisa ter muito cuidado. Quem é o especialista que está falando sobre isso? Sabe? Quem é que está validando essas fontes? Então tem que questionar essas fontes, sabe? E procurar estudos responsáveis para a gente conseguir entender.